Ah, pronto. Oi, gente, tudo bom? Desculpa o meu pequeno atraso. Não, que isso, sem problema nenhum. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, eu estava saindo de uma reunião de grupo que estava fazendo uma análise da confusão do país e vim para cá Nossa, agora. nem me fale. Tá tudo bombando, né? Tá. Mas não tem jeito, a gente tem que continuar pensando do nosso país. Esse é o objetivo do projeto, entendeu? Que assim, não dá. Você tem que pensar, você tem que ter uma visão de futuro, entendeu? E é isso que a gente quer, né? Em todos os setores, em meio ambiente, na questão das reformas, né? Da reforma tributária, reforma para você ter um ensino mais igualitário para todo mundo, né? Enfim, são tantos assuntos, a gente tem tanto problema na Terra. Não dá para ficar, né, só pensando nessas maluquices que a gente vive hoje. Assim, é inaceitável, para assim, na minha cabeça, pelo menos. Né? Então, a nossa ideia é realmente construir alguma coisa e botar ideias para a gente ter um país melhor para todo mundo. Né? Claro, claro. Né? Bom, então, olha, acabou que eu não sei se a gente vai ter 1 hora, se a gente não vai ter. Eu falei para quando chegar perto de 9 horas, meus auxiliares aqui, meu filho, chegar aqui perto, que daí qualquer coisa a gente começa a outra, tá? Tá bom. A gente encerra essa e começa a outra live. Então, aqui, seguindo o nosso roteirinho, em 31 de agosto, você e a Ana Paula Borges, que também é do Instituto aí, Escolhas, escreveram um artigo para o Globo que começava com o seguinte parágrafo: aviso não falta. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas mostra como o aquecimento no clima do planeta, provocado pela humanidade, ameaça, em prazo bem mais curto do que se imaginava, as próprias condições de vida na Terra. Alguns efeitos negativos já são permanentes. E sem medidas mais eficazes contra a emissão de gases causadores do efeito estufa, a corrida para a catástrofe ambiental pode se tornar irreversível em menos de 10 anos. 10 anos é literalmente amanhã, né? Do ponto de vista histórico, 10 anos não é nada, né? Você faz assim, acabou 10 anos. Por outro lado, pensando do ponto de vista do Brasil, nós somos um país muito pobre, né? E que precisa de desenvolvimento econômico, né? Então, diante desse quadro, a gente tem algumas questões, né? Para você. Nós passamos por crises hídricas em 2001, 2014, 2021. Então, quer dizer, de 2014 para 2021, o intervalo caiu pela metade da outra crise hídrica. Né? Um amigo meu, que é do setor hoteleiro da região do agronegócio, diz que os produtores hoje estão realmente preocupados e parece que a ficha está caindo para eles. Né? À distância, assim, eu sou uma pessoa totalmente urbana, trabalho com área de tecnologia, e a galera do meu grupo também é tudo mais da área urbana. Parece que existem dois agros, né? Um profissional preocupado com o meio ambiente e um ainda que não entendeu a importância de você ter uma produção sustentável. A visão que temos de empresas urbanas também não é diferente. Né? Em um cenário agravado para a pandemia, as pessoas estão tentando sobreviver hoje, né? Vendendo almoço para comprar o jantar e por aí vai. Os empresários, principalmente de pequenas e médias empresas rurais ou urbanas, estão efetivamente implantando medidas de sustentabilidade diante deste cenário presente tão desafiador? Essa é a primeira pergunta. Se não estão implantando, você sente que existe essa preocupação de verdade da elite produtiva? Tá, vamos lá. Respondendo direto. Por que a gente está falando no prazo de 10 anos? Porque exatamente os sinais não são mais sinais. Eles já viraram uma realidade. O exemplo que você deu é perfeito. Até então, a última seca grande que nós tivemos foi em 2014, quando a cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, ficou ameaçada de ficar sem água. Sem água, não é um exagero. Literalmente, o sistema Cantareira secou e aquilo que se chamava o volume morto, eu que já morei no Nordeste, eu sou, né, nordestino, não sou sudestino, eu sabia o que era o volume morto. O volume morto é quando você
tem ali a reserva final de água, e quando você está colhendo aquela água, você praticamente está raspando o fundo do tacho, da barragem, né? E a gente está, de novo, com a mesma ameaça. De 2014 para 2021, nós estamos falando de 7 anos. Tanto o período de seca que acontecia de 10 em 10, ou seja, os ciclos de seca, que eram de 10 em 10 anos, se estreitaram, né? E agora são de 7 em 7. Isso significa que mudança climática é o novo nome da gestão de águas e do setor elétrico no Brasil. Isso já se sabia. Como essa seca de agora, ou esse apagão de agora, já tinha sinais absolutamente visíveis em dezembro do ano passado. Por quê? Porque o sistema das bacias, principalmente da bacia do Rio Paraná, onde estão os principais reservatórios que fornecem a água para o sistema elétrico, sequer tinham se recuperado da seca de 2014, assim como o Cantareira também, porque não deu tempo, porque a gente está com o canudo chupando direto a pouca água que o sistema tinha. Então, o país não se preparou, né? A gente lançou, o Instituto Escolhas, onde eu trabalho, lançou um estudo falando exatamente de uma questão muito simples. Toda a série de vazões dos rios e do sistema tinha que ter sido reconstituída. Porque o que é que o sistema elétrico no Brasil faz? Ele trabalha com modelos preditivos que olham pelo retrovisor, está olhando sempre para o passado, em vez de olhar a mudança climática, que é, infelizmente, esse sistema. Então, primeiro de tudo, nós não estamos levando a sério, na medida do que a gente deveria levar, né, a mudança climática. O sistema como um todo, econômico, não está preparado. Segundo ponto, produtores que levam a sério essa questão são, infelizmente, minoria. São minoria do ponto de vista do financiamento, são minoria do ponto de vista do engajamento político, são minorias do ponto de vista da representação, que pede uma postura diferente. A tradução mais expressa disso é o fato de que no Congresso Nacional a representação política por meio da Frente Parlamentar da Agropecuária é toda voltada para desproteger, ou se quisermos desmontar, ou se falarmos ainda a linguagem do povo, infelizmente, abrir as porteiras para passar a boiada no desmonte da legislação ambiental, que nós levamos 30 anos construindo, a partir de 1988, quando o país passa a contar com uma nova Constituição, e mais do que isso, com toda a estruturação que a gente foi fazendo muito lentamente. Porque a gente imagina o seguinte, é como construir uma casa, dá trabalho. Tem que fazer o cimento, o tijolo, a cal, comprar a tinta, empilhar tudo aquilo, transportar até o terreno, misturar tudo aquilo com o sol batendo forte sobre a cabeça e erigir tijolo a tijolo, construir a parede, né? Com muita paciência e muito suor. Para derrubar, basta uma marretada. Exatamente. Meu pai sempre fala isso. Fala construir é sempre complexo. Mas qualquer coisa na vida, você fala castelo de cartas, você fala, ele pá. Vai embora. Um prédio de 50 andares, você bota dinamite, blum, aquilo vem abaixo em segundos, né? E olha, pensemos na tragédia. Nós passamos 30 anos construindo, em cima dos sinais que já eram evidentes de que a gente estava desmatando muito, que os nossos rios estavam secando, que nós não tínhamos, né, este mito que é ilusório, de um país com grande quantidade de água, porque São Paulo não tem essa grande quantidade de água. São Paulo é uma das 4 regiões mais ameaçadas do mundo daquilo que se chama tucanamente de estresse hídrico, mas que é falta de água, porque só não acabou a água na cidade porque a gente está pegando de maneira, digamos assim, um empréstimo compulsório da bacia do Piracicaba, que já está faltando lá. Lá não tem, mas como aqui é um sistema integrado de gestão, a gente vai e usa do mesmo jeito, porque a grande cidade não pode
Pará, mesmo tendo vários rios que foram destruídos, canalizados, poluídos e tudo mais. Então, todo o sistema que foi construído para que a gente agora pudesse dar conta desse momento, na hora que a gente mais precisa dele, na hora que a gente mais tem a necessidade dele estar efetivamente operando com o licenciamento ambiental, que são aquelas salvaguardas para que você diga que uma atividade pode acontecer porque ela é menos danosa ao meio ambiente, ou se for danosa, que os danos sejam mitigados, atenuados. Todo esse sistema que nós levamos 30 anos pacientemente construído, ele foi de maneira absolutamente impaciente, desrespeitosa, irresponsável, destruído na hora que a gente mais necessita. Portanto, o que a gente pode dizer? Infelizmente, a mudança climática chegou, os sinais estão aí, estamos vivendo a terceira seca, 2001, 2014, 2021. O país pode, infelizmente, pedir música no Fantástico. Pois é. Então, seguindo nisso, esse fator desse problema hídrico, você acha que ele é mais causado por fator natural, pelo agro, pelas indústrias, por atividades ilegais, ou por todo esse conjunto, quer dizer, todo mundo tem o seu pedacinho de culpa e que acaba que faz não tem um culpado maior, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem sua culpa, vai juntando e acaba que todo mundo tem culpa. Tem uma música do MPB4 que fala assim: é culpa dos homens, é culpa dos homens, é culpa dos homens. É nossa culpa, nossa máxima culpa. O que a gente tem que fazer? Talvez pedir perdão aos céus, tenhamos a crença que possamos ter. Eu, como sou cearense, não tenho o direito de ser ateu, porque lá a gente já crendo em Deus, a coisa já não é fácil. Imagina se a gente imaginar que ele não existe. Então, é uma obrigação, né? E nisso, o que a gente tem que fazer? Ajudar a quem pode nos ajudar. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo de errado. Na indústria, porque, né, paga por uma água muito pouco e usa mal. Poucas empresas têm realmente consciência de que podem fazer, por exemplo, o reuso. Ou seja, a água, aqui mesmo na cidade de São Paulo, que é vendida para a indústria, é vendida por um preço muito abaixo daquilo que deveria ser. Portanto, se ela não custa nada, é muito fácil eu não valorizá-la. E agora ela vai ter que ser valorizada exatamente pela escassez. Em segundo lugar, a agricultura. A agricultura no Brasil, que é a grande consumidora das águas do país, também não dá valor, não paga nada. Tem 2 países no mundo que pagam pouco pela água. O primeiro é o Irã. O segundo, esse maravilhoso onde nós estamos. Portanto, ou a gente muda radicalmente a maneira como a gente se relaciona com a natureza, porque nós estamos destruindo a floresta na Amazônia. Parte da água que nos banha, que nos permite fazermos todas as atividades da agricultura, decorre exatamente do fato de que vem aquela nuvem carregada de água que cai sobre o sul, o sudeste, o centro-oeste e permite que a gente tenha a agricultura pujante que o país consegue ter. Só que quando a gente desmata lá, diminui a quantidade de água que cai aqui. Então, esses sinais todos que já se materializaram, fruto da destruição e da ação do homem, está provocando um desequilíbrio que vai fazer muito mal para a economia do país. Porque, fundamentalmente, o que a gente está falando é do seguinte: vai haver perdas econômicas. E o relatório do IPCC mostra isso. Tem regiões que talvez não consigam manter a sua atividade econômica, porque, por exemplo, aquela região do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que, né, só é viável economicamente se tiver o que se chama as 2 safras, né? Com a diminuição da chuva, não consegue ter 2 safras por ano. E aí a rentabilidade econômica cai dramaticamente. Nós tivemos, na seca de 2014 em São Paulo, empresas no polo petroquímico de Paulínia parando uma semana porque não tinha água. Uma delas, por exemplo, a Rhodia, que é uma das grandes produtoras de fibra sintéticas do país, com uma atividade econômica fundamental, é o que produz roupa, né?
Então, faltava roupa na 25 de março porque o polo petroquímico de Paulínia estava fechado. Então, isto mostra a interligação sistêmica de tudo que a gente está falando, porque sem água não tem nada. Não tem vida, não tem produção, é impossível a gente sobreviver. Então, eu acho que os sinais econômicos são muito fortes, mas ainda tem gente que, com uma espécie assim de olhos vendados, cabra cega, como a gente diz, marcha rumo ao abismo, acreditando que está certo. Cai, né? E durante a queda ainda continua imaginando, né, que a sua posição está correta. Então, a gente tem que ter uma reversão completa, porque agora não é uma questão de ambientalista, não é uma questão de quem gosta ou desgosta do meio ambiente. É fundamentalmente uma ameaça econômica, né, ao país que tem uma dependência muito grande das exportações do seu agronegócio. Então, pois é. Aí vem aquela outra questão que também a gente já comentou um pouco, que por nossa matriz energética ser fortemente baseada em energia hídrica, estas crises afetam o abastecimento de água e refletem no aumento da conta de energia e possibilidade de apagão também, né? Por outro lado, o projeto de capitalização da Eletrobras, que acabaram de aprovar agora na Câmara e no Senado, com a conivência do governo federal, que não fez nada para mudar isso, deixou de mudarem do jeito que eles quiseram, entre outros jabutis, obrigou que quem capitalizasse a Eletrobras seria obrigado a comprar de forma compulsória por 15 anos 8 gigawatts de termoelétrica a gás, indo na contramão de apostar em uma energia mais limpa e mais barata, né? Aí, a minha pergunta é, a solução para isso seria investir em outras energias limpas, como está acontecendo no Nordeste muito fortemente em relação à energia eólica, investir em energia solar, fariam parte da solução desse problema, de você ter uma matriz energética um pouco diferente? Ou elas sempre vão ter um papel secundário? Ah, isso aqui é pouco, isso aqui, ou tem outros problemas. Ou então a gente vai ter que viver sempre com crise hídrica, sempre nesse ciclo. Você acha que essas outras fontes de energia seriam uma solução para mudar um pouco essa matriz energética? Aí a gente tem, digamos assim, uma receita perfeita que a gente insiste em desandar. Quando a gente vai para a cozinha para fazer o sistema elétrico funcionar, o cozinheiro é um péssimo operador e faz tudo que a natureza nos legou de maneira tão benemerente se perder. Primeiro, a gente tem muitas hidrelétricas e essas hidrelétricas que a gente tem são um ótimo colchão, fornecem uma ótima base para a gente aguentar o tranco, para permitir a entrada das novas energias renováveis. Solar, aliás, eólica, há 10 anos atrás, praticamente não se falava no país. Hoje já é mais de 10% da nossa matriz, né? Solar, a gente tem um potencial imenso. O pior lugar do Brasil para energia solar é Santa Catarina. Santa Catarina corresponde ao melhor lugar da Alemanha. A Alemanha tem 8 milhões de residências funcionando com energia solar. É uma Itaipu, né, a cada 3 anos. Você imagina isso no Brasil. A gente tem o Escolhas tem um estudo mostrando que nos próximos anos o Brasil pode crescer em 68% a participação de eólica, solar e biomassa, que é o aproveitamento do resíduo da cana, do resíduo, né, industrial. Qual é o efeito disso? Se a gente pode aumentar em 68% essa presença, isto significa que essas fontes vão fazer parte em 44% do total da matriz. E nós não precisamos dessas térmicas, nem precisamos construir novas hidrelétricas para eliminar essa discussão de que as hidrelétricas na Amazônia são extremamente prejudiciais. E o são, né? E isso é verdade. O que a gente está dizendo é o seguinte, o que já foi construído, muito legal, com todos os erros ambientais cometidos de projeto, porque tem vários exemplos assim desastrosos, né? De problemas ambientais, mas elas já estão aí. Então a gente não precisa errar de novo. Agora, isto permite exatamente a recepção dessas novas energias. Agora, no segundo semestre do ano, o Nordeste venta muito.
Se você for numa praia no Ceará, você não consegue nem ficar, porque faz frio, mesmo durante o dia com sol, por conta do vento muito forte, você não consegue chupar um picolé, porque senão ele vira um bife à milanesa, que vai ficar inteiramente, né, salpicado de areia, mas é ótimo para os esportes de vento, né? Todo mundo vai para lá para isso e faz energia. E é a complementariedade do que a gente precisa, porque chove no primeiro semestre, no segundo semestre tem muito vento e no Nordeste tem sol o ano inteiro. Então, essas fontes, solar, eólica, biomassa e outras, né, que a gente nem começou a explorar como energia, por exemplo, das marés, permitem exatamente a gente sair dessa opção errada, que é as termoelétricas, que tem dois problemas fundamentais. Primeiro, elas usam combustível fóssil. Então, elas vão precisar de um gás natural que não está sendo explorado. E você dizer que vai fazer termoelétrica a gás no Nordeste exige o quê? Um gasoduto para chegar até lá. Como é que você vai construir essa infraestrutura que é carésima, que tem um tempo de amortização do investimento vastíssimo, que pode exatamente, quando começar a ter o retorno, o mundo já vai estar noutra. Então, a gente está abrindo uma locadora de vídeo na era do Netflix. Para quê? Não tem lógica. E com uma questão ainda mais grave, que a gente esquece. Termoelétrica a diesel ou a gás precisa de água para funcionar. No Ceará fizeram duas, que era a termoelétrica P100 1 e 2, com carvão vindo da Colômbia. O carvão vem da Colômbia para abastecer essas térmicas. Carvão, gente, só no churrasco e mesmo assim vegetariano de preferência. Então essas termoelétricas são a carvão e elas consomem um volume de água que dá para abastecer uma cidade de 600 mil habitantes. 600 mil habitantes. É uma grande cidade. É praticamente no interior do Ceará, acho que a cidade, Juazeiro do Norte, que é uma das maiores cidades do estado, tem 200 mil habitantes. Então, como é que você, num estado que não tem água, mas que tem muito sol, que tem muito vento, faz uma termoelétrica cujo o insumo básico para o seu funcionamento é carvão, que vem da Colômbia, e cujo outro insumo, que é a água, é altamente escasso no estado? Você vai estabelecer uma disputa, né, que não faz sentido ser feita em função dos outros recursos naturais existentes. Então, nesta questão, nós aqui, mais uma vez, é culpa dos homens. Os homens aqui conseguem atrapalhar o plano de Deus. Aí é um exemplo, né? Vamos ver o que vai dar. Não, e esse projeto aí de capitalização, além de ser totalmente, né, que eu falei, indo na contramão, vai custar para a gente quase 70 bilhões de reais e encarecer, entendeu? Encarecer a energia por conta de termoelétrica, assim, é uma coisa muito sem noção, não consigo entender uma coisa dessa. A lógica de um projeto de privatização é você tirar o Estado para permitir que a iniciativa privada o faça, aquela atividade, de uma maneira mais eficiente, exatamente para desonerar o investimento público. Neste caso, você está fazendo o contrário. Você está privatizando, mas deixando uma conta para o Estado, que fez com que vários economistas que sempre apoiaram o processo de privatização dissessem o seguinte: deixa como está. O Estado está dando menos prejuízo do que a iniciativa votada pela Câmara. Exatamente, com certeza. Então, a outra pergunta aqui que eu fiz já está descartada. Não é energia não limpa a nossa solução. A gente tem muitas alternativas de energia limpa para botar o país para rodar sem precisar investir tanto em... Nem falamos aqui numa coisa que a gente nem consegue perceber, porque o país, agora nessa crise do apagão, quem viveu o apagão de 2001, eu não vivi, eu não era nascido, então estou aqui falando de história. O que a gente fez em 2001? Né? A ordem foi: vamos trocar aquelas lâmpadas incandescentes amarelas pelas lâmpadas frias. Todo mundo foi lá e o fez. E as empresas, desde então, não deixaram de operar na lógica do apagão, porque como a conta de luz subiu demais, o que faz toda indústria, o que faz todo grande consumidor de energia, como os data centers, que de lá para cá cresceram de maneira absolutamente exponencial no país?
você desliga a chave da rua, que é muito cara, e liga o gerador. Onde é que nós vamos buscar eficiência energética agora, economia de luz? Todo mundo já trocou a lâmpada de casa. Você não consegue trocar a geladeira, porque não adianta, porque no Brasil não tem geladeira eficiente, elas são produzidas com uma defasagem tecnológica em relação àquilo que se consome no exterior, mesmo sendo a mesma empresa aqui, né, que faz lá fora, mas aqui vende para a gente um produto de segunda categoria. A gente mostrou num estudo, Escolhas, que se você tivesse geladeiras mais eficientes, você economizaria até 2030 mais de 100 bilhões de reais, que é uma indústria que recebe 500 milhões de subsídios por ano. 500 milhões. E dá um prejuízo de 100 bilhões para o país. Em troca, dá um prejuízo de 100 bilhões. Então, do ponto de vista da eficiência energética, a gente nem começou ainda a explorar todo o potencial imenso que a gente teria, porque eficiência, ou seja, menos consumo, também é uma fonte de energia. A gente tem que passar a considerar. E não estamos falando ainda de um outro recurso que é muito forte, que é o aproveitamento do lixão, né, que é o biogás, ou seja, você tem um potencial imenso no país. O país tem um grande problema hoje, que é o lixo nas suas cidades, inclusive do interior. A gente não usa esse lixo, deixa esse potencial abandonado. No caso da Amazônia, ele existe para gerar energia para 2 milhões de pessoas e simplesmente a gente nem resolve o problema do lixo nas cidades e nem resolve o problema da geração energética para impulsionar atividades sustentáveis. Então, é mais um exemplo onde a gente pode fazer diferente e até muito mais barato do que hoje a privatização da Eletrobras o fez. Então, pois é. Aí, falando aqui dessa questão ainda da água, né, há 40, 45 anos atrás, quando eu era uma garota ainda, o meu pai falava, né? Olha, o Brasil é um espetáculo, porque aqui a gente tem água. Então, como a gente tem água, nunca vai ter falta de água nem de energia. Ele falava isso há uns 40, 45 anos atrás. Hoje a gente vê que não é bem assim. Você já começou a falar dessa questão da importância da Amazônia, toda essa questão. Esse cenário que a gente tem hoje está ligado a essa questão do desmatamento da Amazônia? Você poderia explicar para a gente, assim, o que você souber, qual a importância da Amazônia nessa questão da regulação das chuvas no Brasil inteiro, né? Como você falou, influencia aqui no sul, no sudeste, tudo quanto é canto, né? É porque a quantidade da floresta, o seu volume, a altura das suas árvores, permite uma captura de chuva impressionante, né, que retroalimenta as nuvens. Essas nuvens são carregadas, né, para o centro-oeste, para o sudeste, e é isso que faz chover. Basicamente, o que está acontecendo na grande seca de 2014, e agora, né, a gente vê isso, né, você presta atenção ali no que era a Maju, a moça do tempo, no Jornal Nacional, e ela dizia assim: uma grande massa de ar seco impede a entrada das nuvens. O que é essa grande massa de ar seco? É exatamente o fato de que você está criando uma alteração do clima tal que bloqueia, né, a vinda dessa chuva da Amazônia para cá. A junção desse bloqueio e o fato que você está desmatando lá vai fazer duas coisas. A chuva que vem não entra e a chuva que estava vindo virá cada vez em menor quantidade. Até porque quem assistiu o Fantástico no último domingo, com aquela série maravilhosa da Sônia Bride, viu um dado muito assustador. Você já foi mexendo de tal maneira e desmatando de tal maneira que aquilo que era uma das grandes funções da floresta amazônica, que era absorver, né, gases de efeito estufa ou mantê-lo, está sendo prejudicado. Ou seja, hoje é como se a floresta ou a região estivesse em determinados trechos do seu território já jogando mais carbono na natureza do que fazendo o papel de mantê-lo ali estocado. Isso vai significar que este papel primordial que a Amazônia sempre fez, né, de mandar chuva, né, para o sul, sudeste e centro-oeste, principalmente para as grandes regiões produtoras de grão no Brasil, irá diminuir.
ainda mais se nós não revertermos essa marcha da insensatez, que é o desmatamento. Se a gente não precisa mais desmatar para produzir, isto é uma frase da nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, porque nós já temos 90 milhões de hectares que foram abertos. Por que a gente continua desmatando? Por que a gente continua financiando o desmatamento? Porque os bancos públicos, como o Banco do Brasil, né, o BASA, que é o Banco da Amazônia, ou os bancos privados, que são também concedem crédito agrícola, continua financiando quem quer desmatar. Dinheiro só faz sentido hoje para a agricultura no Brasil para quem produz de maneira correta. Então, a primeira questão é: vamos parar de financiar quem desmata. Essa é a chance que a gente pode dar para que haja uma, digamos assim, recuperação das áreas que foram desmatadas e esse prejuízo para a agricultura do país não se intensifique, né? Não só um prejuízo para a agricultura, para a indústria, como para as cidades, porque na hora que para de chover, a gente está vendo, né? O Cantareira está de novo, né? Bastante afetado. Muito... Já houve um pedido, inclusive, que o governo do estado de São Paulo decretasse já um racionamento. E o governo de São Paulo está agindo como todo governo age nessas horas. Nega o problema até que ele se torne irreversível. E a gente não faz no Brasil gestão de risco, né? A gente só sabe fazer gestão de crise. Gestão de crise é quando o problema não tem mais jeito. Então, aí falando nessa questão, que eu até fiz uma contextualização aqui, que a gente tem que você até já falou sobre isso, né? Nós ficamos anos debatendo um código florestal, que foi amplamente discutido, e no final, acho que foi 2012, né, se não me engano, ele foi aceito pelos produtores e pelos ambientalistas como algo razoável, né? E nesse código existia um prazo para os produtores se cadastrarem suas propriedades, né, no cadastro ambiental rural, né? Porém, uma medida provisória de 2019, a medida provisória 884, que foi ratificada pelo Congresso, retirou esse prazo para fazer esse cadastro, né? Então, uma coisa sem prazo, né? Porque esse prazo, pelo que eu entendo, estabeleceria exatamente essas séries de sanção que você está falando. Não vai poder pegar financiamento, né? Teriam consequências às propriedades rurais que não tivessem esse cadastro feito. Então, qual a importância desse cadastro para a preservação do meio ambiente? E essa medida provisória já está tendo consequência negativa nesse sentido? A função do cadastro ambiental rural é exatamente eu, produtor, preencher uma declaração onde eu dou a informação sobre a minha propriedade e mostro o que nela está preservado, de acordo com a legislação brasileira, que exige, né, de acordo com a região onde a propriedade se localiza, um percentual obrigatório que eu não posso fazer o chamado corte raso, que é pelar, deixar zerado, sem nenhuma árvore sobre o solo. Esse cadastro, que é exatamente para dar essa fotografia que permita aos bancos saber se o proprietário está legalizado ou não, ao IBAMA, né, e a toda a sociedade, porque ele deveria ter um grau mínimo de exposição ao público para que todos nós soubéssemos a situação de cada imóvel, vem sendo seguidamente adiado a sua plena entrada em vigor. E mais do que isso, ele foi por uma série de situações deturpado e permitiu que várias situações de grilagem de terra fossem legalizadas, porque a pessoa procurava dizer: não, mas eu tenho aqui o cadastro ambiental rural. Então ele foi usado até como uma prova indevida de propriedade. Qual é a grande questão que a gente tem que ter em mente hoje? O governo federal não quer fazer o cumprimento da legislação. Se os governos que tinham ainda esse compromisso ainda suavizaram a entrada em vigor do cadastro, porque foram dando seguidos prazos para tanto, né, você imagina numa situação onde o governo é claramente, frontalmente contrário à aplicação da legislação que o país levou 30 anos construindo. Qual é a expectativa que a gente tem agora? Os 3 principais bancos do país assumiram um compromisso de proteger a Amazônia. O Banco Central, que é autônomo,
né? Tem aí uma regra votada que acabou de ser confirmada pelo Supremo, tem autonomia e que diz estar preocupado com a questão climática, e todos os bancos centrais do mundo estão preocupados. O Banco Central de Singapura acabou de nomear um diretor de sustentabilidade. É o primeiro banco central do mundo a ter um diretor exatamente com este nome, né? A França tem regras muito claras, inclusive em relação à questão de metas de neutralidade dos portfólios de investimento. O que é isso? Para cada R$ 1 que eu der para uma atividade ainda da chamada velha economia, eu tenho que colocar R$ 1 ou um euro nas atividades que sejam promotoras de uma economia de baixo carbono, ou seja, com menos uso de combustíveis fósseis ou menos ligadas ao desmatamento. No Brasil, a gente não tem nada disso. O Banco Central está, em que pese as promessas, em que pese as iniciativas de consultas públicas, ainda devendo uma demonstração clara de que a sua autonomia significa que ele irá fazer a parte que lhe cabe para que o país pare de financiar o desmatamento e não seja apenas, do ponto de vista do seu sistema financeiro, uma espécie de cauda de cometa, caudatário das decisões do Ministério da Agricultura, que até tem um chamado Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, mas ela é uma espécie de grama, né, que não pode crescer. Ou seja, ela é absolutamente, do ponto de vista dos volumes de investimentos, residual, né, no tocante à massa de investimentos que são destinadas para essa agricultura que só consegue entender a linguagem do desmatamento. Portanto, se a gente quer mudar esse paradigma, temos que parar de financiar quem desmata, exigir que o CAR seja efetivamente cumprido e seja um parâmetro para a concessão de financiamentos e que os bancos operem como opera o sistema financeiro moderno. Como é que opera o mercado financeiro? Sabe aquelas imagens que a gente vê na televisão quando você está filmando ali uma grande corretora? É aquele telão imenso com as imagens dos preços das ações nas diferentes bolsas de valores do mundo. Quando é que os bancos no Brasil vão ter o telão com os dados do PRODES, que mostram onde é que está acontecendo o desmatamento em tempo real? Na hora que aquilo apitar na tela, né, do computador do banco, eu vou fazer a seguinte decisão. É que nem quando você para o pregão da Bolsa de Valores em função de uma crise. Você imediatamente suspende os financiamentos para aquela região. Até eu entender o que está acontecendo, o banco não vai ser sócio do desmatamento que está se realizando na Amazônia. Isto é operar com a cabeça do século XXI. Se os bancos no Brasil quiserem ainda fazer o controle do desmatamento por papel, vão continuar fazendo o triste papel de serem enganados por uma série de situações que acontecem na prática e que no papel se mostra completamente falso, como esse, das declarações do CAR, que não corresponde àquilo que está acontecendo na realidade amazônica. Portanto, assim, o que a gente está dizendo é o seguinte: o sistema financeiro precisa mudar, se revolucionar e acompanhar aquilo que já está sendo feito, por exemplo, na França, onde a meta de neutralidade do portfólio dos investimentos é muito clara. É isso que a gente espera do presidente do Banco Central, que está indo agora para a cúpula do clima em Glasgow, mas a gente espera que ele possa fazer valer as emissões da sua viagem para anunciar coisas concretas e não apenas, né, mais uma discussão sobre regras que não são obrigatórias, que não serão cumpridas, né, e que não mudem significativamente o volume de recursos para quem quer fazer direito. Ou seja, vamos parar de financiar o desmatamento com o dinheiro do povo brasileiro. Então, aí eu até fiz uma frase sobre isso. Em um país como o Brasil, em que não temos uma sociedade civil forte, que raramente se mobiliza para andar com as próprias pernas, pode-se esperar que se adotem medidas no sentido de proteger a Amazônia, independente de regulações ou punições governamentais, entendeu? Tipo isso que você falou, o Banco Central independente, ele pode fazer isso. E uma coisa que eu vejo muito no Brasil é aquele negócio, a lei que pega, a lei que não pega, né? Na época ninguém andava de cinto. Quando se fez a lei de andar de cinto, parece que entrou aquilo na cabeça, é importante andar de cinto. Aí todo mundo resolveu andar de cinto. Então foi uma lei que realmente pegou, né? Vou falar de outra lei,
que no Rio de Janeiro pegou e em outros lugares no Brasil pegou, que é a lei seca, entendeu? Aqui no Brasil é muito difícil você pegar uma pessoa, meu filho que tem 26 anos, nossa, imagina, impossível na cabeça dele sair, beber e dirigir, você tá entendendo? Então foi uma coisa que aqui no Rio, e eu converso com outros lugares, aqui lei seca não funciona não, entendeu? Então, como que... Então, o brasileiro ele tem essa capacidade de... Eu acho que se ele ver, entender, eu não sei como a gente faria isso, entendeu? A importância disso e ele introjetar isso na vida dele, entendeu? Como a lei que pega, eu acho que independente do governo, entendeu? Se a gente, como sociedade, se a gente conseguir fazer isso, seria um ganho enorme, né? É, e, e aí a pergunta seguinte é, hoje em dia se fala muito sobre ESG, né? Você poderia explicar o que é o ESG, qual o papel do setor financeiro nessa questão do ESG, né? O que as empresas já estão fazendo em relação a isso? Quero entender também como que as pequenas e as médias empresas podem se adaptar ao ESG para não ficar para trás também, né? Porque, por exemplo, eu andei pesquisando sobre isso, você vê que as Big Four da consultoria já estão tudo estruturadas para dar consultoria, para as empresas se adaptarem às regras do ESG. E assim, como que ficam as pequenas e as médias empresas nesse contexto? Né? Como que elas podem também aderir a esse conceito? Mas primeiro eu queria que você explicasse o conceito e depois falasse sobre isso. Me permita só a gente falar um pouquinho sobre a questão da lei que pega, a lei que não pega. Eu era um jovem advogado, meu começo de carreira, fui fazer um curso nos Estados Unidos e fui lá numa palestra na agência ambiental, que é a APA, e o sujeito me deu uma aulinha que até hoje eu não esqueci. Quando você faz uma lei e você olha o conjunto da população, os 100%, 10% vai cumprir porque é aquele sujeito que obedece. Pouco importa se a lei é boa, se ela é ruim, ele não quer confusão. Né? 10% não vai cumprir, porque é aquele sujeito que, independente da lei, ele não vai cumprir. O cabra ruim, que não... Né? Não adianta. Não adianta. E os outros 90%, 80%, 80%. vai para o lado do bem ou do mal, dependendo do que aconteça com os 10 que não cumprirem. Eles ficam olhando. Afasta a cadeira, olha assim em perspectiva, deixa eu ver o que vai acontecer, o que vai acontecer com a castanha desse sujeito que não quer, com o cabra ruim. Se o cabra ruim não sofrer nada, esses 80 também vão para o caminho do mal. Então, não existe nenhum lugar onde os meios de fazer a lei ser cumprida não criem um processo permanente de educação da sociedade. Eu sempre ouvi essa expressão que a grama dos parques ingleses está sempre preservada, porque se você pisar no lugar onde você não deve, você vai receber a multa. Se você colocar seu carro numa rua americana, num lugar onde é proibido estacionar, você vai tomar a multa. Aparece um guarda, você não sabe de onde, de repente, passa um sujeito e te taca um talonário de multa lá. Né? Então, por que a Blitz, por que a lei seca pegou no Rio? Porque todo mundo sabe que se beber e dirigir, vai ter uma Blitz. Por que pegou em Fortaleza, pegou em São Paulo? Então, tem a fiscalização. Na hora que você tirar a fiscalização, os 10% ruim vão virar 20%, 30%, 40%, 50% e, de repente, eles serão 80%. E hoje o que a gente vê no Brasil é exatamente isso. Como você tem um governo que diz, desmate, desrespeite a lei, que o governo garante, vai todo mundo fazer, porque fazer direito custa mais, fazer direito dá mais trabalho, fazer direito exige cuidados que você muitas vezes não quer tomar. Exige, inclusive, um respeito ao tempo democrático do processo de licença ambiental, porque você vai fazer intervenções que vão prejudicar o direito do morador, que vai ficar com o barulho da construção
zunindo no ouvido dele das 8 da manhã às 6 da tarde, ou uma estrada que vai passar criando uma série de situações absolutamente novas. Então, num país que tem uma pressa em função, né, de sempre se achar com um processo de desenvolvimento tardio, né, digamos assim, esse tempo democrático do debate que precisa para que a gente escute, ele é sempre visto como uma perda de tempo, quando ele é um ganho de tempo para permitir uma decisão mais democrática. A segunda questão, que tem a ver com os critérios do chamado ISG, que é o social, né, o ambiental e o de governança, é o nome pela qual agora, no sistema financeiro e de tomada de decisão das empresas, se pede exatamente os cuidados com a questão social, empoderamento das mulheres, respeito às minorias, com os critérios de governança, ou seja, qual é o critério de transparência que essas empresas tomam ou os bancos tomam na concessão dos seus financiamentos, e os critérios ambientais, ou seja, como é que um banco no Brasil financia uma atividade que vai causar grandes impactos ambientais. Ele é sócio do desmatamento, ele é sócio do problema, ou ele não tem responsabilidade nenhuma, porque exatamente a licença foi dada pelo governo, ou ele pode ter critérios para dizer o seguinte: independente da licença do governo, eu não vou financiar. Como é, por exemplo, o caso do banco holandês aqui no Brasil, o Rabobank, especializado em créditos para o agronegócio, que diz o seguinte: pouco importa se o desmatamento é legal ou ilegal, eu não financio mais desmatar. Eu financio produção, desde que já sejam em áreas abertas e que sigam critérios muito claros de uma eficiente produtividade. Então, esses critérios ESG são super interessantes, mas nós temos alguns problemas. Primeiro, como é que eu acredito na propaganda de quem se diz ESG? Como é que eu sei que quem está dizendo que é ESG a gente viu agora um caso na Alemanha do Deutsche Bank. Aliás, o banco é alemão, mas o problema foi nos Estados Unidos, que está sendo alvo de uma investigação exatamente porque pregou uma etiqueta de ESG num financiamento que, quando se foi checar, não correspondia ao que acontecia na realidade. Daí uma das exigências que o Escolhas está dizendo que precisa ter para essa discussão no Brasil é que as autoridades do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários estabeleçam padrões mínimos que possam unificar a base de prestação de informações destes bancos que se dizem ESG, das empresas que se dizem ESG, para que eu possa comparar. Porque senão cada um diz o que é, e como eu não tenho base de comparação, eu acredito em quem? E mais do que isso, os critérios precisam vir não para que o banco diga o seguinte: eu tenho aqui um fundo ESG, que agora a gente vê muito isso acontecer. Aí você pergunta o seguinte: tá bom, legal, parabéns, muito obrigado, muito interessante sua política, mas isso é quanto do seu portfólio de investimento? Isso vai fazer a diferença em quantos anos, né, numa política de mudança climática que ajude o planeta a escapar daquela sina, né, de aumentar a temperatura em mais de 1,5 grau na média, né, da temperatura, que é o que vai nos levar ao desastre de uma mudança climática irreversível. Se eu não sei isso, ou seja, se eu não tenho a noção clara que o banco tem um portfólio de neutralidade dos seus investimentos, aquilo que eu falei, R$1 para a economia antiga, R$1 para aquela nova que não emite gases de efeito estufa, isso corre o risco de se descredibilizar, porque será mais uma invenção do mercado que vira apenas um efeito de propaganda, de marketing, mas que não tem nada que o ampare, né, no sentido real de uma mudança que o mundo precisa. O mundo não precisa de mais uma campanha de publicidade, o mundo precisa de ações efetivas e que as empresas e o sistema financeiro e as autoridades regulatórias, como é o caso do Banco Central, como é o caso da Comissão de Valores Mobiliários, faça o seu papel e torne os padrões, inclusive, obrigatórios e puna quem não os cumpra e quem faça propaganda enganosa, como é a investigação aberta nos Estados Unidos. Então, e perguntando sobre isso, qual é a diferença entre ESG e greenwash? A mentira, a invenção, o não fazer a diferença, o dar R$1 para uma atividade sustentável e 50 para aquilo que continua destruindo a natureza.
É você usar apenas uma sigla que na cabeça das pessoas tem alguma credibilidade para não fazer aquilo que precisa fazer. O greenwash é você lavar, né, com a tinta verde a sujeira que você quer esconder por debaixo do pano. Bom, falando um pouco das soluções, de questões, como que a gente pode fazer para melhorar essa questão da proteção da Amazônia, por exemplo, está sendo discutido agora no STF a DPF 709/2020 para decidir se existe ou não um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Né? E também parece que o Congresso foi mais uma coisa que eles desenterraram, né? Parece que tem um combo da morte agora, que é o combo da morte ambiental, né? Que eu aí até ia te perguntar, né? Parece que os ruralistas estão dando tiro no próprio pé, né? Levantando essas questões que são retrocessos na nossa legislação. Aí, então, o Congresso também está querendo tornar isso lei, né? Eu vejo essa também questão com preocupação, porque eu sempre me lembro daquele caso da reserva Raposa Serra do Sol, que eles botaram tudo como reserva e parece que foi meio assodado a forma que eles tiraram os moradores de lá, e aí parece que favelizou coisa em Roraima, por causa da forma que foram expulsos, não deram uma alternativa, entendeu? Então, eles cuidaram do meio ambiente, mas não cuidaram das pessoas, né? Então, aí eu queria que você comentasse o que você achou do parecer do Aras sobre essa questão do marco temporal e se você acha que o STF vai seguir por esse caminho do parecer do Aras. Essa é a primeira pergunta. Tá. Hoje, inclusive, saiu o voto do ministro Fachin, que é o relator do caso, né, dizendo que não tem marco temporal. Porque o que é o marco? Vamos primeiro explicar, né, porque senão fica um conceito muito difícil da gente compreender. O marco temporal é aquilo que a gente chama no direito como se fosse uma prescrição. O que é uma prescrição? Eu briguei com você, né, por essa caneta e nós brigamos no dia de hoje, 9 de setembro, e eu vou estabelecer um marco temporal para que eu possa reclamar de volta essa caneta que você tomou de mim. E aí, o marco temporal diz o seguinte: olha, como você brigou no dia 9 de setembro, você pode reclamar até o dia X do ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. Numa relação entre nós, né, estabelecida aqui, digamos, entre duas pessoas com razoável acesso a meios de informação, né, que podem até constituir um advogado, a gente pode até dizer, faz sentido, né, você não eternizar, teoricamente, uma disputa. Agora você imagina uma situação que envolva comunidades indígenas que foram expulsas do seu território, que não falavam a língua portuguesa, que não entendiam todo um conjunto complexo de sistemas de decisão que a elas eram, de certo modo, estranho. Você dizer que tem um marco temporal, que é estabelecer um momento a partir do qual o prejuízo delas está consolidado e, né, aquilo que a gente chama no direito, até do jus sperniandi, né, sperniandi de reclamar, né, não pode mais acontecer. E aí a pergunta que fica faz sentido, neste caso, se estabelecer um marco temporal? A Constituição não fez. A Constituição estabeleceu que esses direitos são originários, e quando se fala em direitos originários, significa exatamente um reconhecimento que esses direitos são precedentes, portanto, anteriores em função de uma presença territorial que existia ou existe colonialmente desde que o país assim se constituiu. Então, por que, neste caso, fazer o marco temporal? E aí, quando a gente vai para o exemplo até que você deu de Roraima, é um caso interessante, porque a gente devia perguntar, o problema de Roraima é terra? Roraima tem uma população de 300, acho que não chega a 400 mil habitantes, estou citando aqui de cabeça. Quando a gente olha os dados da concentração populacional, praticamente 90% disso está sediado na capital, que é Boa Vista. Quando você olha o perfil de renda desta população do Estado,
ela é majoritariamente constituída de pessoas que são funcionários públicos ou do governo estadual ou ainda remuneradas por nós, pelo país como um todo, porque como ali foi um território federal, na hora que a Constituição de 88 passou aquele território para Estado, existe até hoje a obrigatoriedade de que os salários do funcionalismo sejam pagos pelo governo federal. Na prática, são funcionários públicos federais. Então, o problema do ponto de vista da economia não necessariamente existe. O problema do ponto de vista fundiário não existe, porque o que menos falta em Roraima é terra. Quando houve a reclamação dos índios, quem eram os grandes opositores? Eram grandes fazendeiros, né, que queriam se manter ali dentro, fazendo uma exploração absolutamente danosa do ponto de vista ambiental, notadamente um arrozeiro, né, plantador de arroz, chamado Paulo César Quartiero. Então, a questão que a gente precisa se perguntar nessa discussão do marco temporal é se a gente tem muita terra para pouco índio ou se a gente tem muita terra para pouco branco. Porque quando a gente olha, inclusive, os dados fundiários do país, o grande problema é que a gente deveria ter um marco temporal para essas ocupações, né, que concentram terra, essas ocupações que são danosas do ponto de vista ambiental, como a gente verificou aqui na questão do desmatamento, e é muito engraçado o agro que pede o marco temporal, porque ele pede marco temporal para os outros, mas no caso, né, como você falou do CAR, o que ele menos quis foi marco temporal, porque ele empurra o marco temporal do tempo para lhes beneficiar o tempo inteiro. Quando vai chegando perto, não, agora o marco temporal é outro. Vai chegando perto, ele empurra mais para frente. E nunca que tem o prazo de vigência de uma exigência tão básica como você mostrar. Então, eu queria te dizer que eu acho que, do ponto de vista histórico, é uma injustiça. Do ponto de vista histórico, isso não tem nada a ver com reivindicar a praia de Copacabana, Ipanema ou qualquer outro território que já está ocupado, porque do ponto de vista físico é impossível que aconteça, né? E onde o problema acontece no Brasil, né, é onde menos temos o problema dos índios tomando terra de branco, se quiséssemos usar essa analogia absolutamente perversa. Pelo contrário, o que tem é branco querendo se beneficiar de áreas para exploração. Portanto, eu acho que a questão do ponto de vista jurídico não se sustenta e do ponto de vista da disputa territorial, ela infelizmente apenas repete um padrão que a gente vê acontecer no país desde que o país assim foi se constituindo, né? Já aconteceu isso no Império, aconteceu isso na Primeira República, aconteceu isso nos anos 60, aconteceu isso nos anos 70, e que quando a gente imaginava que essa Constituição nova viesse para criar uma situação de resolvimento, a gente está discutindo questões que infelizmente já foram discutidas no Brasil desde que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui lá em Porto Seguro. Eu espero que o Supremo tome uma decisão, né, favorável aos índios, siga inclusive a recomendação do Procurador-Geral da República, que neste caso, né, que Deus, né, o ilumine para que ele faça assim com tudo, teve uma postura digna de dizer que a Constituição não autoriza negar os direitos dos índios exatamente porque a história lhes foi ruim. Seria como marco temporal é como a gente premiar, né, uma história de desmandos e dizer quem sofreu continue sofrendo. Não é justo. É verdade. E você acha que o STF vai seguir nessa linha, né, do Aras? Eu, digamos assim, eu espero que as mentes jurídicas brilhantes ali existentes possa seguir aquilo que foi o voto do ministro Fachin, que de maneira muito competente, ele é um conhecedor do assunto dos temas agrários no Brasil, do direito civil, possa fazer jus e possa reconhecer aquilo que, inclusive, os advogados indígenas, a grande novidade é você ter advogados indígenas de maneira muito competente defendendo os direitos dos seus povos no Supremo, como é o caso da Samara Pataxó, do Luiz Eloy Terena, né, que possa reconhecer que a reivindicação dos índios, né, pelo direito a terem os seus territórios reconhecidos é juridicamente correta e, mais do que isso, é justa, porque nem sempre o que é jurídico é justo. Neste caso,
politicamente correta e é um dever de justiça da sociedade brasileira, porque é uma dívida que nós temos com os nossos povos indígenas. Então, aí, só para botar pimenta na conversa, já que a Vamos. gente não caiu, né? Não caímos aqui em uma hora. Muitas pessoas falam que os índios já têm muita terra demarcada e que muitos deles já são aculturados e são os primeiros a extrair madeira e minério legal para enriquecer. Esses casos realmente existem? Eles são relevantes no contexto todo dessa questão das terras indígenas? Não, porque se a gente olhar para a Amazônia, onde é que tem mais área preservada? Em terra indígena. Onde é que tem floresta? Em terra indígena. Onde é que tem rio limpo? Em terra indígena. Tem problemas com grupos que são atraídos para atividades ilegais? Tem. Mas isto é absolutamente fruto, primeiro, de uma ação criminosa, que não é coibida pelo Estado, que os primeiros a denunciar isso são as próprias comunidades indígenas onde ocorre, são, como a gente diria, né, as ovelhas perdidas que cometem isso, e para isso a repressão do Estado deveria funcionar como deve funcionar para qualquer um que comete ilegalidade. O fato dos índios terem advogados, usarem celular, não lhes retira a condição de serem indígenas. Eu não deixei de ser brasileiro, porque o português que eu falo hoje não é o mesmo português que os meus avós falaram há 60 anos atrás. Isso não me retirou a condição de ser brasileiro, ou de ser cearense, né, que é a minha origem aqui no Brasil. Por que no caso dos índios, digamos assim, o uso de ferramentas, né, lhes retiraria a condição necessária para exercer os seus direitos? Então, me parece que é o argumento que se quer usar para negar aquilo que é a Constituição brasileira. O que se exige é que eles tenham a posse dos territórios, que eles tenham administrem e os usem segundo seus usos, costumes e tradições. Agora, a cultura também tem elementos de dinamismo que a gente viu aqui presente no fato da tecnologia. Então, acho que essa argumentação, que é repetitiva, eu já advoguei para povos indígenas no Brasil, faz parte de uma das minhas encadernações passadas, eu já tive várias, né, mas essa é uma que eu comecei ainda lá no estado do Ceará, e é muito interessante, porque quando eu fui convidado para... Eu estava no escritório onde eu trabalhava, isso era 1986, e toco o telefone, era uma pessoa falando em nome do cardeal Aloysio Loscheider, que era o arcebispo de Fortaleza, e pedindo um advogado para acompanhar uma questão de grupos indígenas que estavam reivindicando terras. Eu falei, mas tem índio no Ceará? Né? A primeira reação minha foi a reação daqueles que não entendiam que isso mais fosse uma questão. E aí eu vou tomando consciência e conhecimento de todo um conjunto de identidades que tinham sido, digamos assim, cimentadas pelo peso de uma história oficial, que eram indígenas, que tiveram, inclusive, imagina, se fazia decreto colonial, no período colonial, dizendo o seguinte, não existem mais os índios no estado do Ceará e, portanto, suas terras ficam redistribuídas. Porque você precisava fazer esse tipo de ato, né, exatamente para negar a existência e permitir que as terras fossem ocupadas, porque eram terras que tinham sido, inclusive, reconhecidas em função de processos coloniais, como aldeamentos indígenas, que eram administrados, inclusive, pelas missões jesuísticas, né, dos padres jesuítas. Então, quando você vai tomando conhecimento desse processo histórico, né, que foi feito em cima de uma negação absoluta da presença, e para dizer o seguinte, você aí esconde tua identidade, entendeu? Não diz que é do Ceará, não. É mais ou menos como a gente de vez em quando vê em algumas coisas assim do racismo que percorre muito a sociedade brasileira, você dizer assim, olha, esconde quem você é, entendeu? Não fala com esse teu sotaque aí nordestino, né? Então nega que você é indígena, nega a sua negritude, né? Nega todos os seus princípios e tenta se mimetizar, se adaptar à cultura dominante.
E eu fui tomando conhecimento daquilo, fui estudando os casos, acabei vindo morar em Brasília para advogar num primeiro escritório dedicado apenas à defesa de direitos indígenas, que era o núcleo de direitos indígenas, atuei em questões no Supremo, na Justiça Federal, e a gente vai vendo que o país construiu, né, aquilo que o Ailton Krenak dizia, né, nós fizemos o jardim em cima de um cemitério indígena. É isso. A história do país é isso. E o que a gente está vendo agora é a Constituição permitir que as situações possíveis sejam recuperadas. Então, isso devia ser um fator de pacificação do país, porque a gente permite. É como se. Sabe quando você conserta o erro em vida? Que bom, né? A gente consertou um erro que a gente cometeu em vida. Então, nesta vida cívica que o país está tendo agora, a gente podia estar se felicitando por permitir que essas construções erradas, históricas, fossem reparadas. E tem gente que no país que quer incidir no erro, que quer que o país continue fazendo mal. Há um conjunto de pessoas, né, que só nos legaram construções culturais importantíssimas. A rede, né, que a gente estava falando hoje mais cedo, quando você me perguntou na minha casa, eu só estou em redes de dormir, nas redes sociais não. A rede, o algodão, a música e tantas outras coisas, né, que o conjunto de povos indígenas nos legou. A floresta preservada na Amazônia. Né? Então, por que a gente vai em cima de uma construção jurídica absolutamente falseadora da realidade, negar mais uma vez os direitos? E em cima de uma questão que não é real, que do ponto de vista territorial, eu dei aqui o exemplo do Mato Grosso, de Roraima, dou o exemplo de Mato Grosso, também não tem um problema fundiário. O que tem sim é um choque de interesse, um interesse de um grupo de pessoas, de grandes fazendeiros, que querem aquelas terras. Essa é a mesma disputa que existe no Brasil desde 1500, que foi forte no período colonial e que a gente agora vê se repetir em nome de uma pretensa pujança do agronegócio. Se o agronegócio no Brasil é tão poderoso, ele não precisa fazer mal aos índios. Ele é tudo, ele é tech, ele é pop. Para que comprar essa briga? Não, pois é, também acho. Mas, então, vocês entendem que essa questão da demarcação de terra indígena é importantíssima, inclusive, para a gente preservar a Amazônia, no caso, né? Imagina o seguinte, se essas terras hoje na Amazônia, que são as principais preservadas, né, deixarem de ser indígenas, o que você acha que vai acontecer com elas? Não vai ficar um pé de pau, como a gente diz no Nordeste, uma árvore sequer. Ninguém está pedindo para elas deixarem de ser indígenas para virarem unidades de conservação ou qualquer outra coisa. Até porque as unidades de conservação na Amazônia também são muito atacadas, embora sejam onde tem áreas extremamente preservadas do ponto de vista de floresta. O que se quer nessas terras é destruí-las, é desmatá-las. Agora, então, aí vem a outra pergunta, né? Menos terras indígenas na Amazônia significa que vai chover menos, né, para morar. Como diz o Roberto Carlos, vai chover menos sobre o jardim das nossas casas. Aí vem a outra pergunta. Eu acredito, na minha opinião, Rosane acha que o STF vai seguir o Fachin, ok? Ele seguindo o Fachin, faz sentido a Câmara discutir esse assunto de novo, transformar em lei uma coisa que o Supremo já disse que a Constituição não faz sentido? Né? Não faz, e a tendência nesse caso do Supremo será dizer que esta lei é inconstitucional. Porque se a Constituição não fixou, mesmo que você queira fazer isso por uma emenda constitucional, que é o desejo na Câmara dos Deputados, ela terá claramente afrontado uma decisão de quem fez a Constituição originariamente, e este tipo de dispositivo tende a ser rejeitado pelo Supremo. Em que pese, inclusive, a gente dizer que no momento em que hoje fica-se dizendo que houve uma iniciativa do governo ou do presidente que afrontou o país no dia 7 da maneira como o fez, né, de baixar a fogueira, a gente vai perguntar,
mas ele vai desistir de patrocinar esse tipo de mudança? O agronegócio vai dar um sossego a uma agenda tão convulsionada? Então, assim, do ponto de vista concreto, né, essa decisão seria claramente uma afronta, né, e um tapa na cara da nossa Corte Constitucional do Supremo Tribunal Federal. A gente espera, né, que a carta de hoje não seja apenas um recuo tático para continuar agredindo o país e que o Congresso e aqueles que apoiam, né, todas as políticas ruins não façam, né, a desfeita de querer contrariar o Supremo Tribunal Federal no exato momento em que ele está tomando uma decisão, né, sobre a Constituição. A gente espera. Mas, infelizmente, no país, o que não tem faltado nos últimos tempos é insanidade. Ela permeia a vida política no atual momento do país. Complicadíssimo, complicadíssimo. Uma amiga nossa, que trabalha na área ambiental, ela disse que o mercado de carbono está voltando a estar em voga. Grandes empresas fazendo compromissos ambiciosos e os governos americanos e europeus anunciando novos investimentos. A imagem que eu tenho de leiga, com alguns amigos que eu conversei, é que esse assunto estava assim, praticamente morto. A gente não tem essa percepção de que esse assunto do crédito de carbono está voltando a ser debatido, né? Esse assunto está voltando somente fora do Brasil e como que o comércio de carbono, de crédito de carbono, pode ajudar na conservação das nossas florestas? Ele pode ajudar porque há diversas situações onde ele seria uma renda adicional fundamental para dar lucratividade a operações de atividades econômicas que hoje têm muitas dificuldades de sobreviver. Vou dar um exemplo. Concessões florestais. O que é uma concessão florestal? É um pedaço de terra pública que o governo separa, faz um lote e abre uma concorrência para que eu, você ou qualquer um de nós possamos dizer: eu quero explorar esse pedaço de terra sobre o regime de manejo sustentável. O que é o manejo sustentável? Eu corto uma árvore e planto outra dentro de um ciclo de exploração, de módulos, de modo que quando eu cortar a última árvore, a primeira e as outras que eu plantei já tenham nascido e eu consiga manter essa atividade em permanente funcionamento. Isso seria, aqui dando um exemplo fácil, né, de compreensão, um sistema de exploração sustentável. Se nesta área eu reconheço que esta pessoa que está explorando aquilo em regime de manejo sustentável, além de fazer isto, ainda estar ajudando a manter as emissões sob controle, e ele tiver o direito de vender créditos de carbono, eu adiciono mais um fator de lucratividade numa atividade que já sofre uma concorrência da exploração ilegal de madeira na Amazônia brutal, que tem altos custos e, portanto, toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Essa é uma proposta que o Instituto Escolhas fez para mudar a lei de concessões florestais e permitir exatamente que haja comercialização desses créditos de carbono. A gente vai lançar, inclusive, agora no dia 23 de setembro, todos estão convidadas para assistir e participar, exatamente para mostrar qual é o volume de investimentos que esta comercialização de créditos de carbono nessas áreas de concessão florestal poderiam adicionar exatamente à receita de quem as explora. Então, estou dando aqui um exemplo muito prático do que significaria isso. O mercado ganhou um novo alento exatamente em função do plano Biden, da discussão da cúpula climática. Ele é super interessante porque ele premia ou remunera exatamente quem está fazendo todo o processo de proteção ambiental. O único cuidado que talvez eu adicionaria à discussão é que ele é necessário, mas ele não é o único que vai resolver o problema. Ou seja, a gente não pode apostar... Ele é mais um instrumento, vamos dizer assim. Um instrumento, ele deve fazer parte do cardápio de ofertas disponíveis para a conservação, mas também a gente precisa imaginar que uma outra metade dessa laranja possa ser adicionada,
que é uma discussão sobre tributação de emissões de gases de efeito estufa. Porque, né, você não pode imaginar que somente mecanismos de mercado seriam necessários para dar conta do volume de recursos que a gente precisa ter para exatamente permitir isso que se chama a construção de uma transição para uma economia de baixo carbono ou que emita menos gases de efeito estufa. Nós estamos falando de um processo gigantesco de financiamento que precisa exatamente fazer o quê? Uma absorção do capital excedente existente no país para financiar. Como é que você financia? Como é que o país financiou a sua industrialização? Como é que nos anos 30 nós, que éramos um país fundamentalmente agrário, fizemos a construção da siderúrgica nacional em Volta Redonda, que permitiu o país contar com aço, trouxe uma indústria automobilística nos anos 50, quando o JK era o presidente do país, construímos Brasília e fizemos a pujança do agro, que significou investimentos bilionários. A gente mandou mais de 2.000 técnicos da Embrapa para estudar fora do Brasil. Nós fizemos todo um processo de adaptação da cultura da silvicultura exótica para dentro do Brasil, com milhões de investimentos públicos do antigo IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Nós roubamos dos escandinavos, no bom sentido da palavra, o posto de primeiro produtor mundial de papel e celulose. Isso significou investimento. Você só faz isso se você tiver capital. Por isso que estou roubando uma frase que eu ouvi hoje à tarde de uma pessoa que nós entrevistamos, mas que eu não posso aqui revelar o nome. É para isso que nós somos um sistema capitalista. Só é um sistema capitalista porque tem capital e tem investimento. Então, acho que a discussão que o Brasil precisa fazer hoje não é que a gente tenha que brigar com o agro, não é que a gente tenha que brigar com as atividades, por exemplo, minerais que já ocorrem no Brasil, né? Mas a pergunta é, este recurso advindo dessas atividades vão servir para o quê? Vão construir que processo de transição? Porque é isso que o país hoje não discute. Como é que nós fazemos, né, uma mudança do perfil de investimentos para permitir que o país construa essa nova economia? Hoje, esses recursos vazam, né, simplesmente escoam, não são utilizados para financiar essa transição e aquilo que outros países estão fazendo, que é construindo a sua base tecnológica para serem grandes na economia do século XXI, a gente simplesmente fica aqui repetindo que tudo virá do agro. E isso não é necessariamente verdade, nunca o foi e nunca o será. Eu concordo. A outra questão que a gente fala é o seguinte, que por tudo que você explicou, né, é impossível você pensar em desenvolvimento no futuro, né? Você ter um país, né? Sem preservar o meio ambiente, né? Aí eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: uma das questões mais relevantes lá na Amazônia, que tem essa brigada toda, é porque nós temos muitos minérios, muitas, né, riquezas minerais na Amazônia. Né? Tem alguma forma da gente explorar essa riqueza mineral sem degradar o meio ambiente, ou esquece, vai ficar enterrado lá e pronto? Né? E a outra questão também relacionada a isso é se a bioeconomia gera riqueza suficiente para suprir as necessidades humanas dessas regiões onde a gente precisa preservar. Tá, vamos começar pela bioeconomia. Qual é o problema da bioeconomia? É que é como se você estivesse abrindo um comércio hoje e você exigisse do comércio que abriu na esquina que ele já fosse do tamanho do Zona Sul, que é um dos grandes supermercados do Rio de Janeiro. Quando você vai ali no Zona Sul da Praça General Osório, tem lá uma placa bem grande dizendo o seguinte: esse mercado
Brasil e darem certo, né? Então, essa é a questão fundamental que a gente precisa responder em relação à bioeconomia. Senão, nós vamos exigir de quem começou agora o desempenho de que já está há 200 anos no Brasil recebendo os aportes de recursos governamentais. Segunda questão, quando a gente olha a bioeconomia, olha aqui um exemplo. Tem um estudo muito interessante feito pelo professor Salo Kozlov, da Universidade de Nova York, que ele mostra o seguinte: existe um giro de produtos florestais, pimenta, cacau, açaí, da ordem de 170 bilhões de reais. 170 bilhões de dólares, né? Corrijo. Quem faz esse grande comércio de produtos tropicais girar? Vietnã, as Guianas, a Bolívia. A Amazônia brasileira, qual é a participação dela nesse maravilhoso volume de recursos? 0,2%. Ou seja, a gente participa com algo como em torno de 170 milhões. Nós estamos falando, aliás, de 300 milhões. Nós estamos falando de 300 milhões num mercado de 170 bilhões. Ou seja, a nossa participação é ridícula, porque todo o sistema de crédito brasileiro, todo o sistema de formação de pessoal, todo o sistema tecnológico é voltado para aquilo que o agronegócio do Brasil entende que é lucrativo. A gente não enxerga a floresta como sendo capaz de prover negócios econômicos nos quais vale a pena investir. E mais do que isso, a gente desmerece 24 horas por dia, os 365 dias por ano. Portanto, se não mudarmos essa realidade, porque quando você olha a Amazônia, para onde vai o financiamento do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar? Fundamentalmente para criar boi, que precisa da floresta desmatada. Então, o que a gente está mostrando aqui é o seguinte: tem uma oportunidade econômica que já está sendo desperdiçada. Vou dar um exemplo simples. A castanha do Pará, que é muito consumida internacionalmente, ela precisa de testagens laboratoriais para que você saiba que, ao consumi-la, ela não vai te dar problemas de saúde. O Brasil não tem laboratórios para fazer essa testagem. Sabe quem tem? A Bolívia. Então, parte da produção brasileira de castanha é levada para a Bolívia exatamente por isso. Só que sai na conta da Bolívia. O grande exportador e os recursos ficam lá. Então, estou dando aqui um exemplo de como essa bioeconomia da floresta em pé, com esse conjunto de produtos que são fundamentais para a alimentação das pessoas, podem sim ser extremamente rentáveis. Agora, a gente precisa dar o aporte. O que eu tenho dito e repetido é: o que a bioeconomia precisa é somente as mesmas oportunidades que o agronegócio no Brasil recebe. Não precisa nem mais nem menos. Me dar a mesma chance, agora me dá também no mesmo conjunto de tempo. Não exige que o Zona Sul que foi aberto hoje seja o mesmo Zona Sul do tamanho, né, que ele já tem por estar funcionando desde 1950. Mineração. Né? A gente tem mostrado que temos um problema muito sério em relação à mineração, principalmente de ouro e diamantes na Amazônia. Primeiro grande problema: mineração está trazendo riqueza para a região amazônica. Um estudo que a gente fez em relação ao ouro e diamante mostrou que, do ponto de vista de PIB, os indicadores de PIB, educação e saúde, né, é como se fosse uma espécie de gota de chapa, uma gota de água numa chapa quente de padaria. Faz assim, pip, explode, né, e não gera efeito nenhum. E os problemas sociais e ambientais são gravíssimos. Né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: estamos a falar de que mineração, feita sob que condições, sobre quais cuidados, com quais incentivos financeiros? Porque hoje um outro grave problema na mineração, que é reclamado extremamente pelos políticos, principalmente do estado do Pará, é que ela não paga impostos, não deixa impostos, e você tem problemas ambientais e sociais que ficam para a sociedade cuidar. Então, acho que essa pergunta em relação ao conjunto das atividades minerais que o país tem primeiro, quais são as salvaguardas que serão implementadas? Segundo, o controle das atividades ilegais
que faz com que hoje no território Yanomami, em Roraima, você tenha a presença do PCC operando fortemente, estabelecendo bases, porque isto tem uma interligação com atividades criminosas muito forte, porque o ouro é muito fácil de ser transportado e vale muito, e está cada vez mais valorizado. A segunda questão é que a gente precisa olhar se as atividades que estão previstas do ponto de vista de requerimento, existem requerimentos incidentes sobre terras indígenas e unidades de conservação equivalentes a 6 milhões de hectares. Isso dá, se não me engano, duas Bélgicas, né, em termos de território. E aí a gente pergunta, precisa? Né? Existem necessidades do ponto de vista do conjunto de produção que justifiquem esse volume de requerimentos? As atividades minerais que já estão sendo desenvolvidas no conjunto do país, notadamente Minas Gerais, autorizam que você venha a ter essa atividade incidindo sobre terras indígenas e unidades de conservação? Nós estamos falando exatamente da necessidade de proteger territórios. Mineração é um grande fator de conflagração e de pressão sobre territórios preservados na região amazônica, porque para acontecer a atividade de mineração, você precisa de uma grande operação de infraestrutura que viabilize a instalação e o escoamento dos minérios. Foi todo o efeito do programa Grande Carajás. Você vai, quem já teve a oportunidade de visitar Carajás, que é uma das maiores minas de minério de ferro do mundo, talvez a maior, verifica, você vai à região de Carajás, lá no alto é uma serra, no alto da serra, é uma maravilha, tudo bonito, tudo preservado. Você vai no entorno, é um processo de destruição brutal, porque a mina faz uma operação muito legal do ponto de vista de mostrar aqui está tudo bem, mas o que é estar tudo bem aqui se no entorno está tudo destruído? Se houve um processo de expulsão de comunidades, se houve um processo de destruição ambiental vastíssimo. Então, o que as comunidades na Amazônia reclamam em relação ao processo das atividades minerais é que elas não têm nenhum cuidado em estabelecer salvaguardas do ponto de vista fundiário para que essas comunidades não sejam expulsas. Foi o problema que aconteceu, por exemplo, na operação da mina da Alcoa em Juriti. Segundo, que as salvaguardas ambientais também não são estabelecidas. E terceiro, né, se é preciso realmente fazer com que essas atividades pressionem exatamente terras indígenas e unidades de conservação que a gente viu são vitais para a chuva que cai sobre as regiões produtoras do Brasil. Então, acho que tem muitas perguntas a serem respondidas para que a gente possa dizer que é possível ter mineração sustentável, embora a gente reconheça a necessidade de uma série de minérios que fazem o uso do celular, mas isso está sendo provido, em parte, por minerações feitas na Amazônia. Então, a expansão fundamentalmente interessa a quem? E quais são as salvaguardas para que ela possa ser realizada? Essas perguntas, dentro de um debate democrático, precisam ser feitas para que a gente possa estabelecer um critério de escolha que hoje não é dado no processo antidemocrático que permeia as decisões governamentais no Brasil. Porque a minha pergunta era justamente essa, né? Se teria um processo que a gente fizesse que poderia fazer isso de forma sustentável. Então, esse debate ainda está sendo discutido. Esse debate precisa ser feito porque existem dúvidas mais do que legítimas, mais do que razoáveis. Inclusive, a gente mostra isso nesse estudo, de que mineração seja um fator de desenvolvimento econômico. Inclusive, tem uma questão muito concreta. Ela é a que menos oferece atratividade do ponto de vista de emprego. Então, se ela não está gerando indicadores sociais, ela não está melhorando o PIB, ela não está melhorando saúde, não está melhorando a educação e gera uma taxa de emprego baixíssima, qual é o benefício dessa atividade? Quem é que lucra com ela em função dos seus graves prejuízos sociais e ambientais? Acho que essa é a discussão que a gente precisa fazer ainda mais depois dos 2 acidentes gravíssimos de Mariana e Brumadinho. Ou seja, o setor mineral no Brasil deve muitas explicações antes de se mostrar aquele que vai redimir economicamente a Amazônia. Então, para a gente terminar,
É importantíssimo, não tenho dúvida nenhuma, essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, falar um ponto importante, pelo menos um, né, de cada um desses agentes assim da nossa sociedade, o que que eles deveriam fazer a curto prazo hoje, para a gente entrar na rota certa de levar o Brasil a um desenvolvimento sustentável, e preservar tudo que a gente tem aí de bom, e recuperar o que a gente perdeu dentro de um bom limite. Então, vamos começar pelo Estado brasileiro, em todas as esferas, estadual, municipal, federal, é, governamental, pode ser até falando do Banco Central, que já falou um pouco. O que, que o Estado brasileiro tinha que fazer ontem? Cumprir a lei. O Estado brasileiro é fundamentalmente um Estado que ruge para os povos indígenas, para as comunidades ribeirinhas, quando quer fazê-las aceitar projetos que não lhes interessem, né? E ele é muito cândido ou muito tranquilo, ou ele mia, já que nós estamos fazendo aqui o comparativo com o rugir, para quem destrói o meio ambiente. Então ele precisa ser valente para quem precisa e precisa tratar bem quem precisa de um tratamento humanitário e justo. Ele nunca fez isso na vida. Ele estava começando a fazer, né? E este governo veio para restaurar todo uma espécie de império do desrespeito aos direitos humanos no Brasil. É o que a gente fala, né? Eles não são conservadores, eles são reacionários, é diferente. São Então, dois conceitos muito diferentes. O agronegócio. Parar de desmatar e parar de ser um agente promotor do atraso. O agronegócio no Brasil, ele tem a tecnologia, mas ele consegue ser reacionário nas suas políticas legais. Ele quer tudo, né? Ele se comporta muitas vezes como uma criança mimada. Ele tem tudo do Estado, ele tem financiamento, ele tem apoio. Só a pecuária da carne bovina no Brasil recebeu 123 bilhões de subsídios públicos nos últimos 10 anos, sendo que 80% disso é a renda total desse agronegócio, ou seja, ele só falta ter a carteira assinada, mas ele se comporta como se o país lhe devesse um eterno obrigado, e ele nunca diz obrigado ao povo brasileiro. Então ele tem que parar de desmatar e ser um pouco mais grato àquilo que ele recebe do país. A indústria. A indústria, a indústria brasileira precisa parar de imaginar que ela tenha que ser eternamente protegida, bancada também muitas vezes por subsídios generosos do Estado, menos do que o agro, fundamentalmente, mas ainda recebe muito, e ela precisa se voluntariar e fazer parte de um processo de transição de uma economia de baixo carbono. Ela continua ainda, né, acreditando que é um sistema de proteção do Estado, por meio de medidas protecionistas, que vai garantir a sua sobrevivência. Ela vai morrer, talvez só num prazo mais longo, mas vai morrer fundamentalmente porque não conseguiu criar uma modernização do seu processo produtivo. Então, acho que a indústria brasileira, inclusive, já está morrendo, né? A desindustrialização é um problema sério, inclusive, que a gente vive hoje, né? Ela precisa construir as bases para entender no que é que nós vamos ser grande. O Brasil é um país que se alimenta por esse mito do Brasil gigante. A gente não vai ser grande em tudo, o mito do país grande nunca deu certo. A gente precisa ser grande pela tecnologia, precisa ser grande pela inovação. E a pergunta fundamentalmente para a indústria é no que vamos ser grande e como nós vamos construir uma base tecnológica que seja ligada aos insumos da floresta. Isso é o que pode permitir que o Brasil faça a diferença no século XXI. Nós não vamos criar um Vale do Silício aqui, não dá tempo, porque quando a gente criar o Vale do Silício, ele já será outra coisa. Nós não vamos ser grandes na Índia, como a Índia, né, é na informática. O que a gente pode ser grande é juntando a base industrial a uma política de valorização de insumos naturais. Se fizermos isso, podemos achar o nosso nicho tecnológico que nos garantirá uma inserção competitiva no século XXI. Se não, nós vamos conceder subsídios, como já fazemos, por exemplo, para as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, que vão morrer. Não porque a gente vai deixar de conceder os subsídios, mas porque as mudanças tecnológicas ditarão a desnecessidade daquilo que se faz lá. Já tem empresas fugindo da Zona Franca,
mesmo com os recursos recebidos. Portanto, acho que o futuro da Zona Franca é a gente imaginar como ela se alia com aquilo que está no seu entorno, que é a imensa base florestal. Os insumos estão lá, né? Mas a gente insiste em não enxergá-los. Tá. E na área de comércio, serviços, tem alguma coisa que se pode fazer? Comércio, serviço, que é uma das grandes molas propulsoras da economia brasileira, eu acho que a pergunta é como é que a gente faz uma política que, do ponto de vista do meio ambiente, essas questões todas possam ganhar uma interligação com esse setor. Como é que esse setor pode demandar produtos que, do ponto de vista da cadeia, né, de suprimento e de fornecimentos, quando eu vou no supermercado, eu tenho certeza que eu estou comprando 1 quilo de carne que não vem de um desmatamento irregular na Amazônia. Quando eu vou numa joalheria, eu tenho certeza que aquilo que está sendo vendido não tem a ver com um garimpo irregular. Quando eu vou num banco, num sistema financeiro, fazer um investimento, aquele carimbo ESG que está lá corresponde a uma verdade verdadeira, uma verdade real. Hoje existe um desatrelamento muito grande do setor de serviço, do setor de comércio, em exigir essa rastreabilidade dos produtos. Portanto, o setor de comércio tem que saber o seguinte: o consumidor vai bater na porta dele. Ele é o primeiro alvo de todas as cobranças dos cidadãos e cidadãs conscientes que querem saber exatamente o seguinte: o que é que você está me vendendo na gôndola do seu supermercado? Qual é a taxa de agrotóxico, de veneno, que eu estou levando para casa para o meu filho consumir? Então, este setor é fundamental. É nele que a gente dá a primeira reclamada quando a gente se sente lesado nos nossos direitos como consumidores. A gente não quer consumir a floresta, a gente não quer consumir, né, os direitos dos povos indígenas, a gente não quer destruir, né, os rios amazônicos, e a gente não quer, fundamentalmente, que os nossos filhos, os nossos netos, sejam usados como cobaia de experimentos, né, de uso de produtos que absolutamente desrespeitam a saúde humana. As mães não querem isso para os seus filhos, os avós não querem isso para os seus netos. Então, o comércio tem que entender, né, que o consumidor vai ser o árbitro e o decisor final de uma série de políticas que, se ele não se ajustar, ele vai perder suas vendas e sua participação no mercado. O último era justamente nós, né, os cidadãos, o que a gente pode fazer nesse contexto todo, de forma micro e de forma mais macro. Uma coisa que você já falou, que é exigir. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer além de exigir? Sei lá, coisas bobas, tipo separar o lixo, fazer o lixo reciclado, entendeu? Sei lá. Estou falando aqui da... Tem várias coisas que a gente precisa fazer, desde separar o lixo, desde olhar o rótulo dos produtos, desde fazer perguntas básicas quando o seu gerente de banco te oferece um investimento, você fazer uma pergunta simples: tá, mas de onde vem esse ouro aí que você está me sugerindo investir? Você pode me dar um atestado de procedência? Porque se as perguntas não forem feitas, mesmo que elas tenham dificuldades de serem respondidas, elas só o serão algum dia respondidas se elas forem perguntadas por mais de um. Que é um chato que me perguntou e eu enrolo ele no telefone, ele vai cansar, mas um cliente que eu perco, eu ganho 5. Agora, se 5 perguntarem, o gerente vai ser obrigado a relatar para o supervisor, que vai relatar para o diretor, que vai entrar numa pesquisa e, ao final, aquilo vai chegar na mesa do conselho de administração do banco ou da empresa ou da grande cadeia de loja de roupas, que também tem problemas gravíssimos em relação à questão social, à questão ambiental. A gente, inclusive, tem desmatamento provocado também por essa cadeia da moda. Então, eu acho que tem um papel de nós, como pessoas, de fazer as perguntas. A gente não pergunta, né? É como se a gente tivesse uma atitude permanentemente desinteressada em saber aquilo que eu estou consumindo. A segunda coisa, tem as atitudes práticas mesmo, da reciclagem, né? De fazer as exigências, inclusive do ponto de vista do voto, né? Quem é que está preocupado com a questão ambiental? Foi feita uma pesquisa recente mostrando que a Amazônia entrou no radar de interesse. Mas como é que isso vai se transformar numa decisão de voto?
Eu vou exigir do candidato em quem eu votei para deputado estadual, ou para deputado federal, ou para senador, ou para governador, ou para presidente, essas questões, porque o sistema político funciona exatamente com base naquilo que os seus participantes, que são os eleitores, movimentam dos interesses dos políticos. Então, se a gente não tiver gente em Brasília preocupada com a legislação ambiental, na Câmara e no Senado, a boiada vai passar sempre. A porteira sempre estará aberta. Então, entre as várias atitudes cidadãs, essa questão de exigir de quem votamos, em quem votamos, essa necessidade de tradução de uma plataforma eleitoral de cuidados ambientais e sociais é fundamental. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de atitudes que a gente tem que ter. Perguntar, fundamentalmente, né, para onde vai o meu dinheiro, o que você está fazendo com ele. Em segundo, né, nas gôndolas dos supermercados, fazer perguntas de onde veio a carne que a gente consumiu. Em terceiro, fazer as atitudes de procurar comprar os produtos sustentáveis, porque a indústria no Brasil e o comércio têm uma percepção errada. Geralmente as pesquisas dizem o seguinte: o Brasil ainda é um país fraco do ponto de vista econômico para que as decisões de compra dos consumidores reflitam suas preocupações ambientais. Eles já têm a preocupação ambiental, mas eles não conseguem ainda exercer exatamente porque os diferenciais de preço optam ou nos fazem optar, muitas vezes, por um produto que é mais barato, mas que é economicamente errado. Na hora que essa percepção, que essa possibilidade se inverter, seja porque se tornará mais caro produzir de maneira ecologicamente ruim, seja porque haverá políticas tributárias no sentido de tornar essa produção ecologicamente insustentável mais cara, ou porque as condições do mercado assim ditarão. Vou dar um exemplo claro, a questão da água. Vai ser impossível o preço da água não se tornar maior em função da sua escassez. De onde é que a gente vai tirar o dinheiro para fazer a recuperação das bacias que o país precisa? Então, quem produzir com água em menor quantidade vai oferecer um produto mais barato. A produtividade deste setor tenderá a crescer e, portanto, ele vai oferecer na gôndola do supermercado um produto a um preço menor. Então, essas decisões de compra vão ser orientadas em função da modificação dos preços. Quem é que vai se tornar mais eficiente do ponto de vista da venda? Quem produzir utilizando menos água, porque a sua produção se tornará mais barata. Então, esse setor que não entende, ele vai ficar para trás, ele vai perder tração na participação do mercado. Então, haverá uma confluência de fatores tornando os produtos mais atrativos do ponto de vista econômico em função exatamente daquilo que lhe é parte do processo produtivo. Quem entender isso vai estar no mercado a médio e longo prazo. Quem não entender vai se iludir e um dia acontecerá aquilo que a gente já viu acontecer. A empresa quebra, some, desaparece, como a gente já viu acontecer ao longo da história do mundo inteiro. Então, Sérgio, é isso. Muito obrigado. Eu adorei conversar com você. Acho que esclareceu vários aspectos aí de coisas que nós, principalmente, que o Brasil é muito urbano, né? A maioria da nossa população está em grandes cidades, né? E a gente não tem noção da importância de toda essa cadeia, né? Tipo isso, a chuva que acabou de cair aqui, a gente acabou a luz, até acho que uma pergunta sua até ficou, uma resposta sua ficou interrompida. Então, a chuva que cai aqui depende da Amazônia, entendeu? Toda essa questão do desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar no nosso futuro, nos nossos filhos, nos nossos netos. 10 anos, a gente tem que pensar na gente. Daqui a 10 anos, provavelmente, a gente vai estar vivo, né? Então, isso é o que eu falo, é um assunto, não é para hoje, é um assunto para ontem, né? Nós já estamos atrasados, né? E cada vez, aparentemente, estamos nos atrasando mais, né? Estamos retrocedendo. Então, a ideia aqui dessa live era justamente a gente resgatar a importância disso tudo. Eu queria te agradecer muito, foi muito bom.
falar sobre tudo isso com você. A gente já está no cheque especial faz muito tempo, o crédito está para ser cortado e a gente está imaginando que tem muito dinheiro para gastar. Né? Esse é o nosso dilema. Vamos acordar para Jesus antes que seja tarde. É isso aí. Um grande beijo, querido. Obrigado, saúde Obrigada. e democracia, Ai, fundamentalmente. pelo amor de Deus. Isso aí. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.